Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais um programa Café e Prosa, sempre trazendo as personalidades da nossa cidade, histórias importantes, serviços prestados e eternizando na memória dos nossos convidados tudo que aconteceu na nossa querida Florianópolis. Hoje recebendo o professor universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, já aposentado, mas com quase 4 décadas de vida acadêmica e também esportiva, né, que foi diretor do Centro de Esportes da Universidade Federal, presidente da Federação Catarinense de Atletismo, diretor de árbitros do Volta Ilha, superintendente da FCDU, que é o desporto universitário, voleibol, enfim, muita coisa para a gente abordar, com o Edson Roberto de Souza, 67 anos, manezinho, nascido no bairro da Trindade, mas que tem outras vivências também pela região do norte da ilha. É um prazer te receber aqui no nosso programa, Edson. Muito obrigado. O André Bion, agradeço o convite, muito honrado de estar aqui na TV Câmara e, sobretudo, de ser entrevistado, né, de participar do programa em parceria com um grande amigo que você é. Ele tem muita admiração pela sua história como jornalista e, sobretudo, pela nossa ligação com o nosso amado e apaixonante Avaí. Maravilha. O Edson, me conta um pouquinho. Você que nasceu lá nos anos 50... 57, para ser exato. 57. Que lembranças você tem daquela infância, hein? Aqui na nossa cidade. O Bion é completamente diferente dos tempos atuais. O relembrar e o rememorar a minha infância me fez produzir a minha tese de doutoramento na Universidade Federal. Olha só. Por quê? Porque o mundo para nós era um quintal, então nós estávamos sempre em contato com o outro. A outra criança era referência no processo de construção da nossa psique. Então essa importância de brincar sempre com o outro fora da sua casa, no cotidiano do seu bairro, te dá uma formação humana muito consistente e te transforma no ser humano que você é hoje. Hoje nossos filhos, ele não tem mais a criança como referência, ele tem o computador, ele tem os jogos eletrônicos, ele tem o celular, e não na nossa época era o outro que era a referência nas brincadeiras, né? Então esse brincar infantil que a gente teve muito acesso durante a nossa infância, me fez a pensar qual a importância do jogo no desenvolvimento da criança. E essa foi a minha tese de doutoramento, foi resgatar todos os jogos da nossa geração, os jogos que ainda permanecem, né, no cotidiano dos bairros, aí, sobretudo dos bairros açorianos, e qual a importância desses jogos na formação da criança. E por isso que a nossa infância foi riquíssima. Eu lembro muito assim de brincadeiras que hoje não se vê mais, né? Hoje a criança sabe jogar a bolinha de gude na rua, não se vê. Vê a criança jogando taco raramente, né? Se vê criança fazendo pipa, raramente. Nós fazíamos boi de mamão para ganhar um troquinho durante o carnaval. Então, nossa infância foi muito lúdica, muito rica, né? E, sobretudo, na troca com os parceiros, que eram outras crianças. Não tem preço, né? Você falar no futebol, né? Sim, as peladinhas de rua. E aí, desde a mais tenra idade, eu sempre gostei de organizar peladinhas de rua. Lá no bairro da Santa Mônica, nós fizemos um campinho de areia, não tinha nada, era só mato, né? E fizemos um campinho de areia, a gente organizava pelados lá, joguinhos entre a piazada do bairro da Trindade. Olha, e tudo isso foi desencadeando o quê? A minha formação, depois para a escola industrial, fazer o ginásio, depois o segundo grau já passou a ser escola técnica, hoje Instituto Federal, e ali eu me encantei muito com a educação física, eu tive professores que foram referências, e quando eu estava terminando o segundo grau na escola técnica, eu disse, eu vou ser professor de educação física, por influência de professores que eu conheci na escola técnica. Então toda a minha trajetória de brincar com vários jogos e de organizar joguinhos de pelada, isso foi me talhando para que no futuro eu viesse a ser um professor de educação física. Que maravilha, vamos falar muito sobre isso, sobre o esporte que faz parte da sua vida. E os amigos de infância, hein? Que lembranças deles, nomes, pessoas, enfim? Rapaz, de toda a minha rua, assim, nós tínhamos uma rua com bastante amigos, né? Bastante colegas, que dividimos as brincadeiras. Olha, tem 2 hoje que eu consigo encontrar, os demais nunca mais hoje vi, cada um seguiu o seu caminho, né? A nossa rua na Trindade, ali que a gente morava, a nossa casa virou um prédio, as demais, os coleguinhas também viraram prédios. Hoje só tem um morador da nossa rua, Servidão Jaqueline, só tem um morador da minha infância, os demais todos se mudaram. Às vezes a gente encontra alguns nos Jogos do Avaí, que a maioria eram havaianos, né? Sim. Tinha uma família figueirense, o resto da rua eram todos havaianos.
Onde é que fica a Servidão? Na Trindade mesmo. Não, mas aonde, em que ponto mais ou menos? A referência seria antes da igreja da Trindade e antes do Comper, que hoje é Comper na Trindade. Sim. 2 quadrantes eram ali. Sim, Bem próximo. Bem próximo da universidade, né? Exato. Interessante, Bion, foi bom tu falar isso, que quando a gente era criança, a gente via o desfile dos calouros da Universidade Federal. Todos os calouros que passavam nos cursos, né, no vestibular, eles desfilavam da universidade até a polícia militar ali próximo e voltavam para a universidade. Era um desfile, chamava-se desfile dos calouros. Né? Isso era muito cultural lá na Trindade. A gente esperava a passagem dos calouros. Hoje mudou tudo. Né? De uns tempos para cá começaram os trotes. Sim, né? os trotes. Mas antes dos trotes, tinha esse desfile dos calouros. Meu pai chegou a relatar uma vez que quando acontecia isso, até chegavam a sair da universidade e ir até o centro da cidade. Às vezes sim. Os calouros. Às vezes ia até ali próximo à polícia e retornavam. E outra lembrança assim, muito forte da Trindade é que tinha corrida de automóvel que passava no entorno da UFSC, Serrinha, Carroeira, Pantanal, Trindade, contornava toda a UFSC, carros que tinha corridas interessantíssimas, com Cinca, com Gordini, com DKV. Era uma diversão pra gente. Que maravilha. A universidade foi fundada em 50, né? 50, exatamente. 50, então praticamente aí na tua infância. Na década de 60 assisti tudo isso. Porque aí a universidade cresceu. Veio a Eletrosul também ali para as imediações, né? E o bairro cresceu muito, aquela região cresceu muito. Né? Sim, a Eletrosul e a universidade desencadearam todo esse desenvolvimento, né? O bairro cresceu muito. E também, né? Além da Trindade, da região ali do próprio Córrego Grande, né? Que era uma parte rural, né? Da cidade. Muita gente tinha sítios, né? Chácaras, enfim. Até pouco tempo tinha alguns gados tinha ali. Tinha uns pastos ali que se transformaram ali num verdadeiro... as grandes empresas, né? De construção tomaram conta daquilo, é um prédio atrás do outro. Agora, o interessante é que eles preservaram uma área verde ali, em torno do riozinho que desce da Cachoeira do Poção. Sim. Então, ali ficou uma área interessante, preservada com o resquício de Mata Atlântica, mas onde as pessoas caminham, levam seus animaizinhos, entendeu? Então ficou bonito. Só que era uma área rural, né? Foi completamente transformada, né? Aliás, o Poção é um dos pontos da nossa cidade onde se tem um dos ares mais puros. Sim. Né? Tomei muito banho lá quando era guri. Nossa Senhora. Ainda está lá sendo visitado e hoje é ponto turístico, né? Sim. A gente espera que as pessoas preservem o Poção, porque o Poção tem muita história. Ali também, bairro Pantanal, na proximidade, né? Sim. Muitas vivências nesse sentido. Na verdade, eu acho que foi a região que mais cresceu após o conceito da cidade velha, que é do maciço para frente. No caso, essa região aqui, do centro histórico. Foi a primeira que cresceu, né? Trindade agronômica, Pantanal, né? Com todas as características também açorianas. Em torno do centro, né? Que depois esse processo se estendeu para as praias, né? E hoje vê o que é os ingleses, vê o que é o Rio Vermelho, o que é a Lagoa, são potências, né? Muitos moradores. E aí você foi para a antiga Escola Técnica, hoje Instituto Federal, e começou o interesse acadêmico pelo esporte. A gente tinha competições lá desde a época do ginásio, que era chamado a escola industrial, né? Sim. Então tinha as competições internas e aí eu já praticava muito esporte, né? Desde criança, pratiquei de tudo, futebol, vôlei, sempre metido com esporte. Mas ali eu conheci 2 professores que foram assim, eu olhava o exemplo deles, né? A forma deles dominarem o conteúdo e de repassarem didaticamente isso para os alunos, foi me cativando e assim, que eu fazia, depois eu fiz o curso técnico mecânica, né? Sim. E a tendência era seguir meu irmão, Antônio Carlos, que você conhece, Toninho. Que fez engenharia. Eu vou fazer engenharia mecânica também. Rapaz, assim não é o meu, eu quero trabalhar com seres humanos, eu quero trabalhar com pessoas. E esses professores despertaram essa vontade em mim, né? E quem eram esses professores? Inclusive, um foi chefe meu depois no Centro de Esporte, o professor Becker. Foi meu professor lá na Escola Técnica, depois meu chefe de departamento na Universidade Federal. Eu entrei na UFSC com ele no departamento, vice-diretor, né? Vice-chefe de departamento. E o outro é o professor Jussi também, além do Araponga, né? Esses 3 foram, assim, motivados para seguir a carreira de educação física. Né? Araponga, também com esse apelido, né? Araponga. E aí veio a Universidade Federal na sua vida? Veio, passei no vestibular, no primeiro que eu fiz. Comecei a cursar Interessante que eu tinha me formado na escola técnica e já estava fazendo a educação física na primeira fase, porque
com 3 anos de escola técnica eu já podia fazer o vestibular, mas o curso terminava com 4 anos, Sim. um técnico mecânico. E aí eu fui contratado para trabalhar no DR, em São Bento do Sul. Rapaz, tranquei a segunda fase do curso de Educação Física e fui pro DR. Fiquei trabalhando um ano lá, comprei um Jeep, peguei o Jeep e vim embora. Eu não quero mais não. Pedi rescisão, vim embora, eu quero continuar fazendo Educação Física. E aí retornei pro curso. Um ano em São Bento do Sul. Um ano em São Bento do Sul. Cidade alemã, né? Isso. Hoje não é tão longe, mas naquela época era. Interessante que aí depois eu fiz o curso de Educação Física, passei no concurso da prefeitura e fui lotado na escola Gentil Matriz da Silva nos ingleses. Fiquei 14 anos lá, fui diretor da escola, fui tudo. No início, minhas aulas eram na praia. Toda a atividade de educação física era na areia da praia, nós não tínhamos quadra ainda, depois veio a quadra. Interessante que lá, assim, a gente estabelecia uma relação tão querida com a comunidade que, se tem um cara que ganhou tainha nessa vida, fui eu. Os pais me traziam muitas tainhas, eu tinha uma relação muito boa com eles, né? Então, toda semana da época da tainha, eu ganhava muita tainha, cara. Ganhava 10 tainhas, 15 tainhas por semana. Era uma festa. A tainha hoje tem o estabelecimento da safra. Sim. Que é 1º de maio a 31 de julho. Sim. Naquele tempo não tinha isso, mas era mais ou menos nesse período que as tainhas apareciam e vão continuar aparecendo, sim, né? sim. Mas chegasse a puxar a rede também? Puxei muitas redes. Eu assisti o maior lanço de tainha da nossa cidade. 120 mil tainhas nos ingleses. Os ingleses. Foi o maior lanço até hoje na ilha. Lá tem uma colônia forte de pescadores, né? A própria família Gentil aí é conhecida. Sim. São todos amigos. Entre outros pescadores importantes, lá pro lado da Bica, lá no Santinho, né? Aí nesse processo de trabalhar na prefeitura, no Gentil Matriz da Silva, em 85 eu passei no concurso do Estado. Aí eu tenho que escolher um lugar para eu me lotar. Porque não pode ter dupla lotação. Não, poderia 20 horas, 1 e 40 minutos, poderia ser. Poderia. Só que não tinha vaga em Floripa, só tinha vaga no oeste catarinense. Aí eu peguei 40 horas em Coronel Freitas, 22 quilômetros de Chapecó. E nesse mesmo ano que eu fui para Coronel Freitas, eu fui eleito presidente da Federação Catarinense de Atletismo. Aí o que aconteceu? Fiquei um ano lá amargando, que não é fácil, cidadezinha pequena do interior, um ano trabalhando lá. E aí, por ter sido eleito presidente, a gente usou os políticos daqui, eu consegui a remoção e voltei para Floripa e fui removido para o Aníbal Nunes Pires, de Capoeiras. Aí eu trabalhava à noite no Aníbal e voltei para a prefeitura de dia. E aí, em 91, eu entrei na universidade como sou substituto. Fiquei 5 anos como substituto, dando aula. Nessa época, Bion, foram 5 anos fazendo 100 horas aula. Eu trabalhava 40 nos ingleses, 20 à noite no Aníbal e 40 na universidade nos dias que eu não estava nos ingleses. Olha só. 100 horas aula por semana. Tudo isso para quê? Para tentar melhorar de vida, melhorar profissionalmente. Tanto é que depois e durante esses 5 anos na universidade como substituto, eu fui fazer o mestrado em Porto Alegre, na PUC. Assim que terminei o mestrado, abri um concurso. Fui aprovado. E aí pedi saída do estado e do município, fiquei só na universidade como professor superior. Pô, legal. Então a tua trajetória profissional passou pela prefeitura, pelo estado e finalmente na universidade. Eu lecionei educação física na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, os alunos, eu não falo isso assim como querendo me colocar como bom, não é falta de modéstia, nada disso. É que por eu ter essa carga teórica de trabalhar muitos anos com as crianças, eu conseguia mostrar aos nossos alunos de curso de educação física o verdadeiro ensinar ou ensinar. Então, eu preparava esses professores para ensinar na escola. Então, tinha muita bagagem teórica e prática. E durante esse tempo todo que eu fiquei na universidade, foi raro o semestre que eu não fui para NIF ou patrão de formatura. Eu sempre estava sendo reconhecido por essa capacidade didática de trabalhar com atletismo e voleibol na Universidade Federal. E interessante que numa dessas formaturas, o Léo Fidelis, que foi meu aluno, meu orientando, que trabalhou muito tempo na Havaí. Filho do Veneza. Na formatura dele, eu como diretor do centro, eu fui fazer homenagem, né, ao Léo, e o pai dele estava, o Veneza. Aí eu assim, gostaria que o maior zagueiro, o zagueiro mais técnico que eu assisti no futebol catarinense, se levantasse, porque ao homenageá-lo, homenagear todos os pais presentes dos formandos aqui. Rapaz, se levantou, eu falei, Veneza,
Chorou ele, chorou o filho, chorou eu, chorou muita gente na formatura. E o Vinícius era tímido, né? O Vinícius era muito tímido, mas um ser humano maravilhoso. Um ser humano maravilhoso, deixou um grande legado como amigo e como jogador de futebol. Sem dúvida. E seus filhos também, Léo, Fabinho, Sandrinho, né? Sim. Galera muito bacana que a gente tem uma consideração muito grande aqui na nossa cidade. Era mais difícil lecionar para crianças, jovens ou adultos? Completamente distinto. A criança, a carga emocional está muito envolvida. E a criança, assim, o teu desdobramento, a tua didática, a tua forma de agir com ela tem que ser muito afinada com os próprios interesses infantis. Sim. Tu tens que tentar, tu não pode se infantilizar, mas tu tens que entrar no mundo lúdico da criança para ganhar ela e fazer com que ela se motive, né, no processo de ensino-aprendizagem. Na universidade, tu diz A, o adulto sabe o que é A. Tu diz B, ele sabe o que é B. Então é muito fácil. A universidade, o importante é tu ter domínio do conteúdo, mas não só o domínio do conteúdo, mostrar aos nossos futuros profissionais o que fazer com esse conteúdo. Fora isso, muito tranquilo trabalhar na universidade, nunca tive problema com aluno nenhum. Agora, a criança, ela te cansa, ela te desgasta, né? O dia todo dando aula para criança, amigo, não é fácil, não. E aí eu vejo assim, esse país tem que ter um pouquinho, uma política de educação voltada à formação de professores, a estímulo de professores, porque o que eles ganham realmente é triste. Pouco, né? É muito pouco. Motivá-los mais. É muito triste. E para dar aula para criança, você tem que ser jovem, para ter disposição em termos de energia, dedicação, né? Te exige muito. Mas foi uma trajetória bonita sua na educação, né? Eu vivenciei todas as dimensões do ensino possíveis, né? Desde educação infantil e ensino superior, e no ensino superior com a graduação e pós-graduação também. Então, eu saí da universidade, e na verdade eu saí da universidade, assim, eu não queria sair já, eu ainda estava com pique para continuar. Só que eu fui indicado pelo reitor Canceler como pró-reitor de esportes, que era uma pró-reitoria, mas com nome de secretaria, mas com status de pró-reitoria. Aí eu fiquei 2 anos construindo essa secretaria de esportes, antes do Canceler ser eleito. Sim. O Edson, tu faz esse projeto para mim, se nós ganharmos, nós vamos criar essa secretaria. Ele foi eleito, criamos a secretaria, ele me nomeou secretário de esportes. Fiquei 2 anos, trabalho assim que eu era apaixonado também. Aliás, Bion, tudo que eu fiz, eu me dedicava, eu era apaixonado. Por tudo que eu fiz na minha vida, eu me apaixonei. Sim. O último projeto foi o Avaí Futebol Feminino, que até hoje me dói saber que eu não estou lá com elas. Bom, e aí, querido, fizemos um trabalho. Foi um grande legado imaterial que eu deixei na Universidade Federal, que foi o esporte como política institucional da UFSC. E aí ele se matou, sem ter culpa no processo nenhum, um cara inocente, completamente inocente, mas sofreu uma carga e chegou num nível de depressão que acabou... Ele morava a 300 metros da UFSC, não podia ir na UFSC, nem nós, os pró-reitores e secretários, visitá-lo, cara. Eu acho que ainda estaria lá, se não fosse esse episódio que me deixou muito Mas triste. Isso... financeiramente te atrapalhou essa antecipação da aposentadoria? Não, antes de me aposentar, eu cheguei ao cargo da carreira universitária, que é professor titular, né? Máximo. Fiz o concurso, máximo. Então, eu perdi apenas esse dinheiro que eu ganhava na Secretaria de Esporte, que era Mas é a vontade de produzir, de trabalhar. Sim. Né? E aí... estar em atividade. E assim, interessante que umas portas fecham, outras se abrem, né? Sim. Aí nesse processo surgiu a chance de eu ser presidente do Avaí Feminino. Sim. A convite dessa atual gestão, né? E aí me candidatei no processo eleitoral lá em Caçador, só tinha minha chapa, fomos eleitos. E foram 2 anos assim de bião. Eu fiz muitas coisas que eu fui apaixonado, mas o futebol feminino, cara, mexeu muito comigo. É mesmo? Porque assim, eu até fiquei emocionado, porque não é só futebol, cara. Não é futebol. Aquelas meninas, elas utilizam o Avaí Kinderman como uma forma de sustentação das suas famílias, cara. As famílias sobrevivem com aquela merrequinha delas, que elas ganham, entendeu? E além de tudo, lá não é só futebol. A gente promoveu o desenvolvimento humano o tempo todo. A maioria das nossas atletas fazem Uniarp. Tanto é que elas ganharam o Jubes agora pela Uniarp e ganharam o FISU. Campeonato da América toda aqui, que vai representar agora o Brasil na China, né? Então, nossas atletas ganham bolsa de graduação e fazem curso de graduação na Uniarp. Então, isso aí é que me encantava, entendeu? E além do futebol, o futebol era uma ferramenta de promoção do desenvolvimento humano dessas meninas. Então, eu me apaixonei por isso. Aí, quando chega no estádio que começa a faltar salário,
Elas começam a querer entrar em greve. O clima começa a ficar ruim. E aí acontece que muito difícil, tomara que ainda exista uma pequena chance de sair, mas muito difícil que o clube permaneça na Série A. Tudo isso desencadeou essa crise aí. E aí você ficou doente também? Claro, o motivo que eu aleguei para minha saída foi doença. Eu tenho 2 doenças autoimunes, mas além da doença, outros fatores me levaram a isso, né? Essa situação toda. Mas eu não guardo mágoa de ninguém, eu sempre fui muito bem tratado. Então, eu saí para que houvesse uma oportunidade de o projeto continuar sólido e dessas meninas continuarem, né, no mercado de trabalho junto ao Havaí Kinderman. Essa foi a minha intenção. Então, assim, na sua atuação como gestor da equipe esportiva, você atuou também como um professor das atletas. Sim. Eu professor de vida, sim, de desenvolvimento humano, como você falou. Se você perguntar a quem quer que seja lá do clube do Havaí Kinderman, eu sempre fazia a motivação antes do jogo e ao final do jogo. Sempre, sempre. E aí eu usava minha capacidade didática de profissional da educação física para buscar com que elas tivessem consciência da importância delas estarem ali, né? Do que elas estavam exercendo e da oportunidade de elas crescerem socialmente e profissionalmente através de futebol, né? Então eu fiz muito isso e essa situação de entrelace entre eu e as atletas criou uma situação de família. Tanto é que eu entrava em campo em todos os jogos, todo jogo a gente batia uma foto juntos. E aí alguém sempre disse, presente. Alguém disse assim, pô, mas isso é coisa de amador? Não é coisa de amador, isso é coisa de família, rapaz. Não é para se promover nada, é porque elas sempre gostavam de estar comigo e eu com elas. Então assim, isso me dói hoje, cara. Hoje ver elas jogando aí, eu não poder ir. O Jonas disse, professor, vamos viajar conosco para jogar com o Galo na semana que vem. O que é que eu vou argumentar para ir junto? Eu gostaria de ir. Estavam muito doidos para ir, mas não posso, não tem mais link, não tem mais ligação com o clube, né? Vínculo, né? E que outros esportes fizeram parte da sua trajetória, hein? Eu fui atleta de atletismo e como atleta amador, joguei muito voleibol, joguei muito futebol, joguei futebol na Várzea, aí, até clube, no Apu da Trindade, no Independente da Trindade. Então, assim, a vida ativa no esporte sempre foi muito presente na minha vida. Eu ainda jogo agora com a turma do Águias Internacional lá de Jurerê, mas estou meio lesionado e lá é só coroa. Inclusive já convidei um amigo para estrear lá. Hoje à tarde, agora às 4h30, tem um jogo dessa semana que eu não podia porque estou lesionado. Mas assim, está lá o Paulo Branco, está o Carlos Alberto, assim, é uma família, né? Tem pessoas da nossa geração, então sai uma peladinha gostosa. Depois tem aquele churrasquinho que é o fundamental, né? Que une as pessoas. Né? Mas assim, Bion, já que eu estou falando da minha vida... Fica à vontade, tá? E como nós dois somos apaixonados pelo nosso querido Havaí, eu tenho uma história muito interessante, como é que eu me apaixonei pelo Havaí, cara. Boa! Eu tinha 6 ou 7 anos. Não, acho 5 ou 6, eu não lembro bem da data precisa. Mas eu tinha um primo que trabalhava na Celesc. Sei. E ele me pegava na Trindade e me levava por Orlando Scarpelli para assistir jogos de Figueirense. Rapaz, ele me dava amendoim, pipoca, botava um troquinho no meu bolso. Ele me levou uns 3, 4 jogos de Figueirense, para eu ser Figueirense, cara. Sei. E hoje eu tô falando isso porque assim, isso é a máxima, né? A máxima popular de que se troca tudo nessa vida, menos de clube de futebol, né? Sim. E ele me levou 4 jogos e eu não conseguia me encantar, Bion. Aí o Toninho, meu irmão, me pegou. Não, hoje eu vou te levar no jogo do Havaí. No Adolfo Conder. No Adolfo Conder. Rapaz, o Havaí estava perdendo 2-0. Não tenho certeza se era o Comerciário de Criciúma. Eu acho que era o Comerciário, não tenho certeza. Então, o Havaí estava perdendo 2-0, cara. Aí eu olhava pro meu irmão. O time não virou para 4-2 com uma raça. Aí eu disse, meu irmão, porra, eu quero torcer para esse time aí. Que time de raça esse time do Havaí? Aí eu me tornei Havaí assim, cara. Tu já pensaste se eu tivesse sido Figueirense? Acontece. Né? O meu primo tentou me levar, rapaz, puto, mas eu resisti. E ainda bem que eu fui Havaí, porque eu não iria, se eu fosse Figueirense, eu não trocaria de time, né? Não se troca de time. Então, depois nós vamos buscar essa informação com o nosso amigo Espírito de Amantaras. Eu não tinha, esse foi o nosso colega aí. O nosso grande historiador, ele tem todos os detalhes. Nós vamos descobrir que jogo foi esse. 4-2 nos anos 60, provavelmente ali pelo 64, 63. Eu não sei se foi o Comerciário, se foi o Caxias ou o Barroso, um desses 3, eu não lembro bem. E falando no Espíritos, né, nós 3, né, eu, tu, ele e mais o Rafael Sadako, a gente compôs
a mesa diretora do Conselho Deliberativo do Avaí na gestão do Batistotti, né? Foi uma passagem bacana Sim. que fortaleceu ainda mais a nossa amizade né, e o nosso contato aí, que é constante, porque hoje a tecnologia facilita muito, né? Sim, sem dúvida. Naquele tempo não tinha isso, né? Naquele tempo você encontrava com as pessoas e depois veio o telefone, né? Agora a internet pegasse, botasse fichinha no orelhão, botasse, né? Hoje ainda vi no WhatsApp ali uma tripa de fichinha da Telesc. Chegasse a usar, claro, né? Claro. O cidadão botou ali no grupo de WhatsApp hoje, aquela tripa de fichinha da Telesc que tinha, lembra? Telesc informa o sinal. Cara, minha mãe faleceu fazem 5 anos, né, com 88 anos, o pai esse ano, com 97. Mas eu sempre fazia, e a gente sempre conversava muito com o pai e com a mãe, nós gravávamos, porque eles tinham muitas histórias. O pai mesmo era categórico em contar as histórias da infância dele. Ele lembra coisas da nossa infância que a gente não lembra, ele lembrava tudo. Do norte da ilha também, né? Aí assim, mãe, na sua época eles lavavam roupa em coxo, a mãe ia pro mangue tirar a tinta da planta mangue, soltavam a tinta roxa, que eles pegavam aquela tinta para vender, para pintar as redes de pesca. Olha só. E vivia no mangue tirando tinta para comprar o vestidinho dela e apanhava café. Aquela vida sofrida, né? Mas a comida era natural, eles cultivavam aquilo que eles tinham, né? O meu avô, por exemplo, era um dos caras mais poderosos de Florianópolis. Ele tinha na vargem pequena milhões de hectares de terra, ele tinha plantação de tudo, ele tinha criação de tudo, ele tinha frota de caminhões. E aí ele obrigava os filhos a trabalharem, levar aqui os produtos da nossa ilha, peixe, tainha, tudo para a Argentina, para o Uruguai, e trazia maçã e pesco de lá. Então ele botou meu pai a trabalhar nos caminhões. Aí quando o meu avô foi à falência, que várias dívidas com os bancos, teve que ir vendendo, entregando tudo, o que é que sobrou meu pai? A profissão, que ele era motorista de caminhão, o pai virou motorista de ônibus. Teve que abraçar ser motorista de ônibus, porque o vô rico que era, não deixou os filhos estudarem. E a minha mãe era filha de pescadores, casinha de chão batida, batalhou, e ela sempre dizia assim: Edson, vocês nunca queiram comparar. Hoje, a facilidade que a gente tem, pega a roupa, põe na máquina, a gente pega a louça, põe na máquina, tudo muito prático, não existe tanta força, né, braçal para a gente resolver as tarefas domésticas. Então ela sempre dizia, essa é a melhor época da minha vida. Tu vê, a minha mãe já entendia isso, e até a própria internet, teve o celularzinho dela e tudo. Isso é muito legal, né? E os dois eram do norte da ilha? Sim, os dois nasceram na vargem pequena, próxima a Canasvieiras. Né? Próximo ao Atones também, né? Isso. Histórias E bacanas. o Paulo Brito diz que ele é meio parente meu, que um tio dele era parente do meu avô. Diz o Paulo Brito, até hoje eu não consegui descobrir. Ele é lá da região também, né? Sim. Ele é lá da região, família Brito ali, Canasvieiras, Vargem Pequena, faz sentido. Sim. E o teu pai viveu até os 96 anos, né? Morreu agora. 96 anos de idade, 7 meses que morreu. Como é que era o nome dele mesmo? Valdemiro de Souza. Valdemiro de Souza. E aí vocês fizeram uma força-tarefa na reta final, né? Isso aí, por essa ausência deles não terem a oportunidade de estudar, a mãe sempre dizia, os meus filhos vão estudar. O meu pai era motorista e a minha mãe foi cozinheira aqui no Lara Ribas, da Polícia Militar. Sim. Se mataram para os 4 filhos estudarem. Ou seja, eu sou professor doutor, o Toninho é professor doutor, o Carlos Alberto é professor doutor, e a minha irmã só ficou com a graduação porque era casado com o coronel da polícia. Então tudo aquilo que a mãe projetou e pediu, né, como se fosse o sonho dela, que a gente pudesse estudar e se realizar profissionalmente. Então, tadinha, deixou um grande legado pra gente. Eles ralaram bastante e deram para vocês uma educação e uma perspectiva de vencer na vida através do estudo, né? Perfeitamente. E isso não se esquece. Legado, né? Isso é legado. Não se esquece, né? E os filhos? O filho, um tá na Irlanda, o Lucas, que é havaiano roxo, ele sente falta de estar na ressacada. Ele foi contratado há 2 anos para fazer home office aqui por uma empresa de arquitetura da Irlanda. Ele ficou 6 meses, o cara disse, pô, Grito, é muito bom, tu vai vir para cá. Olha só. E a namorada dele também fazia, né, freelance para essa empresa. Aí ele veio falar comigo, pai, não vou assim, tu não precisa nem perguntar para mim, tu vai com tudo, primeiro mundo, é outro nível, vai lá te realizar profissionalmente. Aí a namorada também foi contratada, hoje estão casados, 2 anos lá, quase 3 anos vivendo juntos. Agora em julho eu pretendo ir lá novamente, né, visitá-lo. No final do ano ele vem para cá e no meio do ano vai minha esposa. Vão se revezando. E a minha filha, o meu filho é arquitetura e minha filha é formada em Direito, trabalha no TJ. A menina fantástica, carismática, querida. Mas os 2 ainda não me deram neto.
estou esperando isso, espero que me dê antes de eu partir dessa para outra, porque eu acho que o DNA, a carga genética da família dando continuidade, né, no filho, nos netos, para mim isso é um conceito também de reencarnação. Eu não sou nada contra a religião espírita, bem pelo contrário, acredito em reencarnação, mas isso também biologicamente é uma reencarnação, a quantidade da tua carga genética para gerações seguintes, né? Sim. Então estamos aguardando o netinho aí. Tá difícil. Será que vem da Irlanda? A Irlanda. Ai. Boa. O Edson, e hoje a universidade é muito diferente do teu tempo, quando começasse? Eu, enquanto professor, eu ensinava a ensinar. Eu ensino meus alunos da graduação e licenciatura a serem professores de educação física. Quando eu fiz a educação física, não tinha essa separação entre licenciatura e bacharelado. Era um curso generalista e nós não aprendíamos a ensinar, nós aprendíamos a jogar, Bion. Tu tinha que jogar bem handebol, tinha que jogar bem basquete, vôlei. Tu aprendia a jogar, tu não aprendia a ensinar. Sim. Então mudou muito, né? Conceitualmente mudou muito. Hoje tem uma parte teórica mais avançada. Sim, a teórica. Científica, né? A questão não é só esse processo científico, mas a questão toda é oportunizar o aluno, né, instrumentalizá-los para serem docentes, para eles terem esse conhecimento e o que fazer com o trabalho pedagógico deles, né? É muito diferente, muito diferente. Agora, sim, o que mudou muito é o nível dos alunos, né? Hoje, assim, nós temos alunos, uma pluralidade de pessoas, de gênero, de forma de se comportar no mundo, de costumes, que o professor que não acompanhar essa evolução, essa mudança radical que está acontecendo no planeta, ele não consegue mais dar aula, tá? Interessante que durante esses 38 anos eu sempre pegava a primeira fase do curso de educação física. E todo semestre eu estava mais velho. A cada ano eu estava um ano mais velho. E eu pegava sempre alunos de 16, 17 anos. Então, se eu não conseguisse, né, manter uma estrutura saudável na minha mente, se eu não conseguisse manter um equilíbrio e entender, né, aquela nova geração que estava vindo ali e entrar na vibe deles, eu não conseguiria trabalhar também. Tem que estar sempre ligado nisso. Não pode assim entrar numa situação de estanque e achar que o conhecimento é aquele, não. Todos esses novos alunos que vão provocando mudanças conceituais, mudanças pedagógicas, mudanças psicológicas, e tu tens que compreender esse movimento, senão tu não consegue ser docente, não. Tem jeito. É uma psicologia da comunicação, da educação, no caso, da educação. Da educação, porque... Ser professor vai além de ser maestro, de ser teacher, vai além que disso. Vai envelhecendo e eles, acho que os novos alunos são sempre da mesma idade, né? E por isso tem que se manter jovem de cabeça, não tá bom. Continuas, né? Continuas jovem de cabeça. Eu tento manter sempre bom humor, né? Me dar bem com as pessoas, ter uma relação. Eu acho assim, o ato de viver, a vida é muito rápida, é um sopro, né? O Bion, eu estou com 67 e daqui a pouco eu estou no terço final da minha vida. Então, eu não me apego mais a nada material, né? Eu quero viver com intensidade, viver com alegria, viver com prazer, entendeu? Com saúde. Com saúde, isso é fundamental. Isso tudo passa pela saúde, né? Mas até o próprio bem-estar, o estado psíquico ajuda na saúde. Se está bem de cabeça, as coisas vão se encaixando, né? Isso é fundamental. É fundamental, E esporte, o que estás praticando? Eu estou jogando futebol lá com esse grupo de veteranos. Uhum. Hoje à noite eu jogo um vôleizinho lá de veteranos lá na ABB. Vou inaugurar hoje, que eu estava parado por causa da lesão. Vou ver se consigo jogar lá hoje. Com a turma do Beto, não, do irmão dele, o Guto. É do Guto? Mas são veteranos. Mas o Guto é que toca o vôlei lá. O Guto e o Beto são duas pessoas queridas também, dois havaianos Guto e Beto do Vale Pereira. Isso, tocam lá na ABB. Aliás, tem um projeto bacana lá de voleibol, né? Sim. Da adolescência, juventude ali, infante. O Guto, ele me indicou aqui para a Câmara Municipal para receber aquela... Como é que era o nome? Faz tanto tempo isso. Uma homenagem, né? A medalha aqui do município, às pessoas que realizam atividades interessantes no município, na área do esporte, em várias áreas, né? Eu esqueci o nome agora, não sei se é Virgílio Várzea. Medalha Virgílio Várzea. Recebi Relevantes serviços prestados à cidade. Recebi uma homenagem na prefeitura, também depois recebi uma homenagem na Lesc.
Então, assim, são coisas que a gente não projeta nada disso, as coisas vão acontecendo no natural, né? Por exemplo, essa minha possibilidade de ter assumido lá o Avaí feminino, pô, isso aí foi um presente. Pena que terminou assim, do jeito que terminou, mas foi um presente muito gostoso, cara. Foram 2 anos que a gente batalhou, deixou o time na Série A, com dificuldades, com folha baixa, né? Enfrentando aí poderosas equipes de futebol brasileiro. São 20 equipes, Bião. 20 potências de futebol brasileiro. Turno único e caem 4. Não, 20 não, desculpa. São 16 equipes. É um rebaixamento muito rigoroso. 16 equipes caem 4. Então fica realmente preocupante. A gente tem que estar o tempo todo. Nós estamos hoje com 3 pontos. Nós jogamos com o Internacional amanhã, em Caçador. Se ganhar, vai a 6. O Santos está com 7, que é o primeiro fora da... Difícil, né? É difícil, mas ainda tem uma pequena chance, esperança. mas tem uma esperança ainda. E eles vão botar ali a Karine é uma pessoa, uma técnica formidável, eu acredito muito no potencial dela, muito dedicada, a menina com futuro aí pela frente aí. Como é que você vê esse crescimento do futebol feminino, hein? Olha, gestor do futebol, de clubes de futebol, e aí eu vou falar do masculino, né? Gestor de clubes de futebol que não tem essa visão desse movimento crescente, que se vai tornar uma potência, ele tem que acordar, amigo. Ele tem que acordar. Hoje, por exemplo, o Avaí Kinderman não dá lucro para o Avaí Futebol Clube, não dá despesas. Mas vai dar, com certeza. Assim começar o processo de profissionalizar essas meninas, assinar contratos com elas, vai render, porque a gente revela muitas meninas, só que elas saem gratuitamente, porque não são profissionais. E esse movimento, inclusive agora que em 2027 nós teremos a Copa do Mundo de Futebol Feminino aqui, só vai fortalecer muito mais ainda o futebol feminino. No Brasil, né? No Brasil. Fora do exterior não precisa, né? No exterior já é muito forte. Fora do Brasil já é valorizado, né? Nossa senhora. Recorde de público na Europa, 80 mil, 90 mil para assistir futebol feminino, cara. Que isso? Historicamente, assim, vamos dizer que o futebol feminino ganhou um destaque aí nos últimos 30 anos. A gente via forças como os Estados Unidos, a Suécia, Espanha, né, Inglaterra, a Noruega. Noruega, a Finlândia não, a Dinamarca também tinha potência. Vários países aí do leste europeu e da própria Europa foram, né, ponteando aí e levando o nível lá em cima, né? Os Estados Unidos é uma grande potência, é difícil se ganhar jogo de futebol feminino nos Estados Unidos, né? E vai demorar muito para o Brasil chegar nesse patamar? Eu acho que não. Eu acho que cabe investimento. Por exemplo, o ano passado a CBF pagava para cada clube participando da Série A do feminino 30 mil. 30 mil. Como a cota. Esse ano já mudou. Com a pressão que a gente fez, ganhamos 300 mil. Então já mudou. Mas ainda é pouco, não. É muito pouco. 300 mil para um ano inteiro. Exatamente. Então tem que promover um processo, né, de realmente de bancar o futebol feminino para que ele cresça realmente com todo o potencial que ele tem. E os grandes clubes têm, assim, um patamar salarial que chega, os grandes clubes brasileiros de futebol feminino, que chega a ser semelhante ao futebol masculino? Ou ainda há uma diferença muito grande mesmo? Ainda existe diferença. O Corinthians, por exemplo, a folha do Corinthians e Flamengo está em média de 800 mil feminino. 800 mil. O Avaí Kinderman era 120 mil. Mas aí alguém pode dizer, mas 120 mil do Avaí, se for fazer um paralelo com 800 mil do Corinthians, também é um investimento interessante, porque olha o poder aquisitivo, olha os recursos que o Corinthians tem e que o Avaí tem. Sim. Mas se quiser ter um nível de competitividade igual com o Corinthians e com o Flamengo, tem que melhorar o investimento, sem dúvida. E aqui no estado, além do Avaí? O Avaí e o Criciúma. O Criciúma que está na Série C, o ano passado levou 2 goleadas do Juventude, não conseguiu ter a chance de subir para B. Temos, nacionalmente falando, é Avaí na A e o Criciúma na C. E agora cabe também daí a Federação Catarinense de Futebol, ela tem tentado isso, né, organizar competições estaduais interessantes, mas também tem que investir no futebol. Só pagar arbitragem e só pagar, por exemplo, transporte é muito pouco. Tem que pagar hospedagem, tem que dar uma cota, tem que criar prêmios, né? Uhum. Para os classificados na fase final. A gente sabe que o esporte é muito forte, né, nas universidades, o futebol muito forte nas universidades aí, mundo afora. Sim. Não seria um caminho o futebol feminino estar nas universidades? Mas está. Só que ainda de forma muito... Nós disputamos os Jogos Universitários o ano passado pela Uniarp, foram 4 equipes só.
universitárias que foram representar suas instituições nos Jogos Universitários. Tem que toda universidade investir nisso, porque os Estados Unidos é exemplo disso. O celeiro de formação de atletas de todas as modalidades está nas universidades. Então cabe a gente, e a IFCDU tem que buscar isso, cabe essa motivação de valorizar o desporto universitário, de criar jogos, né, com estrutura para que a gente, nesse cenário apareçam, né, valores. E o caminho é esse, amigos. Se não investir no esporte de base, no esporte universitário, a corrente, a base fica comprometida, né? Sim. Aí você pega jogadores sem formação nenhuma nas várias modalidades. Então, as categorias de base no desporto universitário, a gente tem que investir muito para que o nosso Brasil seja potência esportiva. Eu estive em Cuba, fui fazer uma conferência lá, e assim, rapaz, fiquei extasiado, um troço lindo, a receptividade dos cubanos pelo brasileiro, sabe? Eu fiz uma conferência lá com um auditório lotadíssimo. E depois nós fomos fazer uma visita, uma experiência de uma visita no processo esportivo em Cuba, em Havana. Cara, eu entrei no ginásio, para mim até hoje inesquecível isso. Eu vi numa quadrinha as crianças brincando de catch. Sim. Depois o infantil ao lado, depois o juvenil, depois o pré-olímpico e na última quadra a seleção olímpica, cara. Todas no mesmo teto. Quer dizer, o pequenininho lá está jogando catch, ele vê até onde é que ele pode chegar no atleta olímpico. Isso é um exemplo assim fantástico. Assim, pode falar o que quiser de Cuba, mas saúde e esporte, cara, educação, é uma ilha que a gente tem muitos exemplos a aproveitar deles. Mas assim, o que é isso? É entender que o esporte é uma ferramenta de desenvolvimento humano. Como é que Cuba se colocou para o mundo, né? Na situação de ditadura e de tudo, mas como é que ela se projetou para o mundo? Através do esporte, com as suas equipes olímpicas, né? Sim. Então, ele oportunizou os atletas esse desenvolvimento, né? Se bem que o atleta lá em Cuba é muito... Mas tem coisas assim, eu fui numa praia que o cubano não pode ir, só o turista. O cubano serve aos turistas, deitadão, estarradão na areia, o cubano de paletó, sapato e tudo na areia, servindo você. Não é permitido a eles o acesso à praia. Então tem coisas assim que são... Que não tem... São degradantes. Não tem coerência, né? Não tem. E os jogos abertos aí, professor? Pô, jogos abertos... Quantos foram na tua vida, hein? Porra, faz alguns anos que eu não vou mais a jogos abertos, cara. Não faltava era árbitro de atletismo, fui presidente da federação. Mas assim, Bion, depois que eu entrei na universidade, eu fui saindo eu não conseguia mais dar conta das coisas, entendeu? Era pesquisa, extensão, ensino aí, mas os jogos abertos é uma coisa que me traz belas saudades, assim, momentos muito... Jogos abertos e jogos universitários, são coisas assim distintas que agregaram muito na formação. Não só pela ação como árbitro, como profissional da educação, mas sobretudo pelas relações com as pessoas, pelos momentos de descontração, de tomar uma cerveja com o grupo, de se divertir, trabalhando, essas coisas são coisas assim que marcam a vida da gente, né? Mas a vida é muito cíclica, tu vai indo, daqui a pouco tu vê, não tem mais tempo para isso, tu estás concentrado nisso. Está em outro lugar, né? Mas vai levando, mas não perde essas raízes, né? Essas coisas boas que aconteceram. Tu lembra muito, né? E aí, Bion, como eu falei desse congresso em Cuba, e outra conferência que eu dei foi na universidade, lá em Domingo, em Braga. Rapaz, foi uma coisa fantástica também, cara. Eu falei sobre o jogo nos momentos da criança, que foi a minha tese de doutoramento, e aí eu terminei a minha conferência cantando João e Maria, do Chico Buarque de Holanda. Sim. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês, porque ele faz ele nos remete a pensar o faz de conta da nossa infância, né? O brincar de cowboy, de cavalinho, tudo isso aí. E aí eu cantei essa música para os portugueses e projetei a letra na tela. Na tela. Rapaz, esses portugueses cantaram, foi um coro lindíssimo. Até hoje eu não consigo esquecer. Foi um momento assim divino, cara. Divino, ver os portugueses cantando João e Maria. Então foi retorno, né, da proposta. Foi lindo. E outra foi lá em Leipzig, na Alemanha, que eu também fiz a abertura de um congresso de atividade física e saúde. E aí, como eu fui gratuitamente, eles queriam que eu fizesse a apresentação em inglês, né? E até então, naquela época, meu inglês ainda é paupérrimo. Eu sei traduzir, sei entender, mas falar é uma dificuldade, né? Aí assim para os alemães, não. Eu estou aqui gratuitamente, vocês vão colocar tradutores. Rapaz, eu me mijei de rir. Botaram 2 alemães do meu lado, eu falando em português, os alemães traduzindo, pô, foi um saco. São momentos assim que marcam a vida da gente, né, cara? Muito legal. É, muito bacana essas histórias e tal. E eu
os portugueses têm muito laços com a gente, né? Sim, Agora sim. com voo direto para Lisboa, vai Pô, facilitar. excelente. Vai ser uma grande satisfação, porque... E também para os Estados Unidos, não vai ter, né? Para Miami, né? A Portugal tem a ligação açoriana que nós temos, com a colonização e tal. Cara, isso aí parece que encurta, né, a distância, né? Eu já fui várias vezes em Portugal, tu já deves ter ido também. Não fui ainda, não Pô, fui. rapaz, tu te Quero sente muito em casa, te sente em casa, cara. Qual é a grande facilidade da língua? Apesar de ter algumas características diferentes, mas tu entende tudo, entendeu? É a comida, tu sentar na beira do rio lá da cidade do Porto, ou em Lisboa e comer um polvo, tem coisa linda, tomar um chopp, né? Eles chamam de caneco. Vamos tomar um caneco, professor? Caneco. No Rio de Janeiro, eles vão tomar um gelo. Que lugares de Portugal são parecidos com os nossos aqui? Assim, o que a nossa cidade aqui tem muito semelhante a Portugal? Eu acho que Lisboa e Porto são muito parecidas. Não, mas eu digo as localidades que tem em Florianópolis que são muito parecidas com Portugal. Fui Aveiro, aquelas casebezinhas assim, muito parecidas com Santo Antônio, com Sambaqui, com o Ribeirão da Ilha, Aveiro, tem muito disso. Eu conheci Portugal quase todo, assim, a própria Porto tem ruas que, eu me lembro, Floripa, Lisboa também. A arquitetura é muito parecida com a nossa, né? Se lembra muito, né? A arquitetura e a culinária, troço fantástico. A gente come muito cabrito também, né? Come. O interessante, na festa de São João deles, Bion, todos os moradores, eles saem de suas casas, vão para frente de suas residências, põem um fogareiro e assam sardinha. Rapaz, a cidade é toda cheiro de sardinha, uma loucura, cara, uma loucura lá em Porto. E eles saem com um martelinho de plástico, dando na cabeça de todo mundo passa o martelinho. É um troço gozado, cara. É gozado, é parecido com o manezinho mesmo. Mas é uma alegria, assim, é muito contagiante, sabe? Pô, tu sente... E tu vai no meio daquela muvuca, aquele povo não tem pra onde tu sair, rapaz. Tu tens que ir junto com aquela raça, aquela multidão, e só levando martelada na cabeça, não sabe? E aquele cheiro de sardinha invade tudo. Ô Edson, por falar em sardinha, e a pescaria, que é uma coisa que tu gostas? Eu e meus 2 irmãos, pelo menos uma vez por semana, nós vamos na praia da Daniela, o Toninho tem uma casa lá. Geralmente é às terça ou quarta. Nós vamos lá para Pontal, tarrafiar, sempre pegamos peixinho, 60, 70 tanhota, papaté. Agora vamos ver se a gente pega uma tainhazinha, até nós estamos pensando em amanhã. E aí o que é bom dessa pescaria? O que é bom? Nós damos peixe para todas as pessoas pobres ali de vaso pequeno, a gente distribui peixe para eles. Ficamos com um pouquinho para nós. Mas o que é bom? A gente seleciona alguns, limpa, frita na hora na casa do Toninho, come aquele peixe fritinho com a cerveja e depois dominó. Então isso é uma diversão também saudável. E tu será convidado em breve. Né? Já fui algumas vezes convidado e não fui. Mas não fosse, pois é. Mas isso preenche, né? Preenche a mente, a ocupação. E pescar realmente é uma terapia para quem gosta, né? Terapia. Dá tainha ali na Daniela? Dá. Também. Tarrafa dá. De vez em quando se pega. Agora, esse ano vieram umas tainhas grandes. Né? Dizem que é lá do Uruguai. Ninguém pode provar isso. Graúda. Aí me perguntaram ontem. 7 quilos, cara, que é isso? Aí me perguntaram, a tainha é melhor graúda ou magra? A maior deve ter mais gordura, né? Mais gordura, mas também a ova deve ser um talagaço, né? Tem tainha de 7 quilos, a ova é uma perna de moça, né? É coisa boa essa época da tainha, né? Tainha frita. Fritinha. Uma tainha frita com cerveja, não tem? Uma fritinha imposta é muito bom, né? Mas a assada recheada também é boa. A tainha é boa de qualquer jeito, só que é o seguinte, né? Tu sabes muito bem, a tainha é um peixe forte. Tu come uma vez por semana é o suficiente. É difícil comer mais. A não ser os pescadores que estão já muito acostumados. A tainha é um peixe forte, cara. Eles comem de manhã tomando café preto. Claro. Tainha frita, tainha fria. O pescador ele come de manhã antes de sair para pescar, tainha com café preto. Aí no almoço a esposa joga a tainha dentro do feijão. E assim vai, né? Mas é um hábito cultural direto dos pescadores. Tem gente que come também uma vez só na safra, 2 vezes só. Não, eu como enjoa. 1, 2 vezes por semana eu tenho que comer. Agora, sábado passado eu fiz no Campeche, uma tainha bonita, fritinha, pra mim, pra minha esposa, e um par de ovos, só eu e ela. A ova não sobrou, né? Peixe ainda sobrou um pouquinho, mas ova não. Gostas do mar, né? Gosto muito. Eu no meio líquido, eu sinto liberdade, Bion. Quando eu estou. Domingo agora eu tomei banho. Antes de ir pro jogo da Bahia, eu tomei banho lá no Campeche. De manhã eu fui lá, dei um quengo, cara. Assim, o mar, a água do mar te deixa o corpo solto. A gente que é gordo, que é pesado, o corpo fica leve, aí tu brinca. O mar é uma terapia, né? Não só você entrar no mar,
a você estar em contato, em frente ao mar, já é uma terapia. Claro. Agora, tu falasse uma expressão Kengo ontem, num grupo de Kengo. WhatsApp, uma pessoa, uma mulher, uma gaúcha, num grupo lá de amigos, ela mandou a previsão do tempo no final de semana, agora em junho, Sim. que é outono, né? Ainda é outono. Aí assim, com essa previsão vou dar um Kengo. Aí ela... Gaúcha falou isso? Não, eu falei. Ah, tá. Aí ela assim, traduz. Não, querida, Kengo é um mergulho. É o linguajar nosso. É, Né? Kengo, fazer mindinha, essas coisas não tem. É, coisa nossa, cara. Isso é muito bacana. E a idade vai passando, ó, o sino da catedral tocando aí. A idade vai passando, o tempo vai passando e a gente vai querendo mais ouvir histórias, contar histórias, né? Como a sua hoje, que está sendo retratada aqui no Café e Prosa da TV Câmara. Entre os tópicos aqui da sua carreira, a gente já conversou quase sobre tudo, temos ainda 10 minutos. E a experiência do Volta à Ilha, já que nós estamos falando de coisas da nossa cidade. Porra, cara, isso aí é um troço que eu faço todo ano e não abro mão de fazer, Bião. Na primeira edição, eu estava viajando, o Carlos me convidou, o Carlos é o dono do evento, né? E eu não pude participar. Na segunda ele me convidou, eu assumi na segunda toda a arbitragem, a distribuição de alimentos e ainda também do percurso, colocava alunos também no percurso. Eu trabalhava com 400, 500 alunos por toda a ilha. A coisa foi evoluindo, hoje eu trabalho só com a arbitragem, tem um professor que trabalha com o percurso, que é o Dedé, tem outro que trabalha com alimentação. Então mudou muito, hoje só faço arbitragem. Eu trabalho com meus ex-alunos da universidade, eu convido para coordenar os postos de passagem de bastão. Esses alunos convido só as equipes, que são os próprios alunos da universidade, eu também a pessoas da comunidade, não necessariamente tem que ser aluno de educação física. E eu faço isso há 27 anos. E é um prazer inenarrável, rapaz, sabes? Porque, primeiro, é uma vez por ano. Por ano. Segundo, é a prova mais linda e mais enigmática que existe nessa ilha. Se um dia vocês puderem acompanhar, vocês acompanhem. Se você chegar assim num posto de troca de bastão para tu ver a muvuca que é, o rolo que é, a logística, porque cada equipe tem 2 vans e mais uma moto e mais um carro. Então a gente coordenar aquele local lá para não dar problema de trânsito, coordenar o deslocamento do atleta. Rapaz, é um evento fantástico, cara. As pessoas que vêm do Brasil todo fazer essa prova, elas ficam admiradas com o percurso. Elas correm quase todas as nossas praias, Costão, Dunas. Elas ficam extasiadas com tanta beleza, sabiam? É uma corrida que, infelizmente, tem equipes que não conseguem cumprir o tempo, que elas têm que sair a largada às 4h15 da manhã e o encerramento é até 8h30 da noite, né? Tem que chegar até as 8h30. Então tem equipe que não consegue, aí a gente manda elas pularem um posto só para terminar a prova e receber a premiação. Mas assim, rapaz, a troca, a energia, os relatos das equipes, dos corredores, eu vou fazer uma pesquisa só sobre isso, cara. Nós apuramos agora um monte de dados. Eu quero escrever um artigo só sobre isso. Que mês do ano é? É sempre na segunda semana de abril. Abril, agradabilíssimo. É uma época muito boa ali da transição. No início não, mas não é a outono. segunda semana. Esse ano foi de 27 de abril. Esse ano foi 27 de abril. Não é a segunda semana, não. Eu não sei bem como é que o Carlos... Mas é sempre abril, tá? É a segunda ou terceira semana de abril. Mas é anual, assim, um evento fantástico, cara. Fantástico. 4.000 corredores nessa ilha. Equipe de 8 corredores, cada um faz 3 percursos. E nós já tivemos edição com ultramaratonistas. Fizeram 150 km sozinhos, 2 caras. Olha só. Hoje nós temos duplas, então hoje é 140 km, cada dupla faz a metade, né? Mas nós já tivemos individual, ultramaratonistas, cara, hoje não tem mais. Mas assim, é um troço fantástico. Muita gente do exterior? Esse ano não teve, mas nós estamos com um projeto aí de divulgar isso na mídia. O prefeito ia utilizar o vídeo da Volta à Ilha para colocar, divulgar a cidade, o evento para o Brasil, para o mundo. Eu acho que a nossa ideia normalmente é internacionalizar a prova, trazer pelo menos agora inicialmente gente aqui da América do Sul. Já tivemos argentinos, uruguaios, mas deu uma parada. O divisor de águas de muitas coisas no esporte foi a Covid. A Covid deu uma parada em tudo, depois começamos a nos recuperar novamente, em tudo, né? No futebol, em tudo, né? Retomar tudo, né? A Covid foi um baque na sociedade, nas suas várias dimensões, né? O Edson, falasse dos teus filhos, não podes falar de netos porque ainda não vieram, mas não falasse da tua esposa. Minha esposa é professora de pedagogia, de didática da Universidade do Estado de Santa Catarina, no DESC. A minha esposa, a Bion, assim, é tudo, a vida gozada, né?
Eu era muito safadinho, gostava de muito rolo. Aí a minha esposa, eu estava sentado na sala dos professores, dentro da escola Gentil Matias da Silva, nos ingleses, sentadão na estarradão na hora do intervalo. Aí veio aquela figura esguia, com a roupinha assim, com o vestidinho bonitinho. Eu disse, porra, vai ser minha. Eu disse, essa mulher vai ser minha. Aí eu entrava no ônibus, sentava ao lado dela, que a maioria das vezes a gente ia de ônibus, né? Sim. Sentava ao lado dela, se levantava e não deixava eu sentar ao lado dela. Se levantava e não quero que tu sente perto de mim. Ela e aí falava isso pra falava, disse, não, essa oportunidade que você dá às pessoas de vir aqui falar um pouquinho de si é maravilhoso. Na verdade, bom, todo mundo gosta de falar de si, né? Sim, claro. E sobretudo de ver as pessoas ouvindo falar de si. Isso não tem preço, né? Muito bom. Ô Edson, e daqui pra frente, hein? O que vai fazer da vida, hein? Além de alegria, de momentos de descontração. Bom, se me convidarem para qualquer projeto de esportes aí, eu estou à disposição. Em qualquer. Inclusive, ontem eu fui num velório de um colega da Universidade, Gilson Pires, que foi nosso técnico administrativo da UFSC, e encontrei o Júlio Rocha lá, que trabalha nos projetos sociais da Federação de Basquete, né? Que o basquete tem a Trimania, que dá todo o suporte financeiro, né? Sim. Então, a potência, hoje é melhor, a federação mais bem sustentada de Santa Catarina do basquete. Eu disse o Júlio foi meu coordenador pedagógico quando eu coordenei o projeto Brinca Mané na UFSC. Sim. Eu coordenei durante 5 anos o projeto que tinha apoio do Instituto Ayrton Senna. E aí eu era o coordenador geral e o Júlio era o coordenador pedagógico. A gente discutia muitas questões de trabalhar com as crianças. Eu disse, Júlio aí, ó, estás com os projetos sociais de basquete, se quiseres aí, a minha mão, estou à disposição, já deixei. Mas eu, para revelar realmente o que eu gostaria de voltar a fazer, trabalhar com futebol feminino. É mesmo, hein? Eu gostaria de voltar. Saísse, mas não saiu de ti. Não. Eu quero voltar um dia a trabalhar com futebol feminino, cara. Eu me apaixonei pelo projeto, já te expliquei, não é só a questão do futebol, é a questão do que está em torno disso. Contexto. O contexto do futebol feminino. Cara, aí as pessoas dizem assim, mas elas são muito profissionais, Bion. As pessoas escondendo muito a questão da sexualidade. Tem nada disso, cara. Elas são absolutamente profissionais. As nossas meninas têm uma dedicação ao clube, é só treino e alojamento, cara. Você não tem ideia o nível de profissional que é. A equipe que a gente lá, todos trabalham, fazem um trabalho muito sério, cara. Às vezes a gente não consegue chegar num rendimento que se pudesse ser desejado, assim, superior ao que a gente consegue, pelas condições, né? Precisa de investimento, precisa de grana, né? Precisa melhorar o elenco. Mas o que a gente tem, assim, é muito bem feito. Mas um dia eu quero, antes de morrer, eu quero retornar ao futebol feminino, cara. Vamos estar aqui para acompanhar esse momento. Edson Roberto de Souza, professor, havaiano, esportista, um cidadão alegre, manezinho da Trindade com raízes no norte da ilha. Muito obrigado pela sua presença e pelas suas histórias contadas. Não é só as suas, mas as vistas na nossa cidade, que é a nossa amada Florianópolis. Floripa. Bion, uma honra e um orgulho. Quando você fez o convite, semana passada eu estava viajando com meus irmãos, estávamos em Ponta Grossa, depois fomos a Urubici. Cara, eu disse, se puder te convidar semana que vem, eu irei. Que prazer estar aqui contigo, cara. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você é um jornalista com muita competência, e é um cara parecido comigo, que você abraça as coisas e abraça com tesão. Tá bom. Edson Roberto de Souza, agradecer a sua presença aqui no Café e Prosa, mais uma grande história eternizada nesse programa, que tem a supervisão técnica de Lucas Gonçalves e Vitor Guimarães, e a supervisão e a direção-geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.